Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, Fuzileiro Naval Exemplar. Capítulo 651. A luz do amanhecer se derramava do céu azul claro, delineando a terra em tons dourados e quentes. Uma brisa suave soprava, e gotas de orvalho brilhavam enquanto escorregavam dos galhos e folhas dos corais, brilhando sob o sol da manhã. Dentro da suíte do hotel, o caos reinava. Roupas estavam espalhadas pelo chão, vestidos longos estavam rasgados e até mesmo a cama, antes macia, havia desabado no meio. Que batalha gratificante! Darren estava em pé diante do espelho de corpo inteiro, completamente vestido, ajeitando a gravata preta. Um leve sorriso brincava em seus lábios. Eu só fiz isso para manter a ordem mundial. Não tenha ideias estranhas. Stussy jazia fraca na cama, com as pupilas ligeiramente desfocadas e os lábios entreabertos. Mesmo assim, ela teimosamente virou a cabeça, rangendo os dentes em protesto. A culpa em sua voz, no entanto, era inconfundível. Sim, parabéns por preservar com sucesso a paz mundial. Darren revirou os olhos. Tão orgulhosa, típica mulher. E pensar que ela estava tão ansiosa ontem à noite. Só de pensar naqueles gritos nebulosos e quase delirantes de mestre, Darren sentiu uma onda de satisfação inexplicável. Sentiu-se completamente rejuvenescido. Então, estou indo. O navio de guerra não vai esperar. Ele acendeu um charuto, prendeu-o entre os dentes e saiu com um sorriso. A porta se fechou atrás dele. Stussy ficou lá por meia hora inteira antes de finalmente conseguir se sentar. Ela olhou para os 2 caracteres "Eu sou sua" por direito, marcados em suas pernas, e seu rosto encantador ficou vermelho de vergonha. Rangendo os dentes, ela murmurou amargamente. Aquele desgraçado sem vergonha. Agora não posso mais usar saias curtas. Ilha do Homem-Peixe, Porto Interior. Os navios de guerra já haviam sido revestidos há muito tempo. Suas velas agora estavam abaixadas, revelando os personagens ousados e arrebatadores de justiça. As docas estavam lotadas de pessoas. Vice-almirante Darren, eu te amo. Darren-san, venha visitar Bati algum dia. Vice-almirante Darren. As rainhas. Damas nobres e princesas de várias nações-membro ignoraram completamente os olhares assassinos de seus pais e maridos enquanto lançavam olhares de flerte para o amante dos seus sonhos. Alguns até mesmo começaram a chorar. Nas bordas externas estavam os cidadãos da Ilha dos Homens-Peixe, acenando entusiasticamente. Darren-san, não se esqueça da nossa promessa. Quando eu crescer, vou me casar com você. Do navio de guerra da Fortaleza Germa 66, a pequena Reiju agarrou-se à perna de Vinsmoke Jude, com o rosto vermelho, enquanto acenava e gritava. Darren estava no convés do navio de guerra, acenando e sorrindo em todas as direções. Darren é realmente popular. Ele é realmente meu maior rival. Os olhos de Kuzan brilharam enquanto ele observava a figura alta e elegante de Darren, seu coração cheio de excitação. Haha, qual é o problema? A faxineira disse que o cara nem saiu do quarto a noite toda. Ao lado dele, Tokikaki zombou com um sorriso sarcástico. E daí se ele é popular? Ainda é apenas um ladrão sem coragem. Enquanto aplausos e despedidas ecoavam da multidão, o navio de guerra lentamente se afastou do porto interno. Ele passou pelo túnel de entrada da Ilha dos Homens-Peixe e, escoltado pelos guardas do Palácio Ryugu montados em feras marinhas, entrou em seu curso designado. Atrás deles, o paraíso onírico do fundo do mar desaparecia rapidamente na distância. A escuridão e o silêncio desceram sobre o navio enquanto ele afundava nas profundezas. Vice-almirante Garp, estamos voltando agora, certo? Darren acendeu outro charuto e reclinou-se em uma cadeira de praia com os olhos fechados. A noite anterior tinha sido agitada demais. Agora, uma forte onda de sonolência o atingiu, ameaçando derrubá-lo. Sim, a cerimônia de nomeação do Shichibukai está prestes a começar. Garp tirou um saco de senbei de sabe-se lá onde e mastigou ruidosamente, sorrindo. Se eu tivesse que chutar, alguns dos Shichibukai provavelmente já estão em Marineford agora. Darren riu baixinho com os olhos semicerrados. Parece que as coisas vão ficar realmente animadas na sede. Quartel-General da Marinha, Gabinete do Almirante. O vapor saía do chá recém-preparado e sua fragrância enchia o ambiente. A oficial de equipe Tsuru pegou o bule de chá e serviu uma xícara para ela e Sengoku. Experimente este chá. Ela gentilmente empurrou a xícara de chá em direção a ele. Este chá tem um cheiro maravilhoso. Sengoku levou a xícara ao nariz, inalou profundamente e uma expressão de contentamento se espalhou por seu rosto. Seu humor estava excelente. Chega daquele idiota do Garp que constantemente entra furtivamente para roubar seu senbei. Chega daquelas divagações impetuosas do Kuzan. Chega daquelas reclamações intermináveis do Tokikaki. O mundo finalmente ficou quieto. Este chá é um presente daquele garoto, Darren. Tsuru tomou um pequeno gole, com a voz calma. Sengoku piscou surpreso e então riu com um toque de sentimentalismo. Tenho que admitir, aquele pirralho realmente sabe como conquistar as pessoas. Ele se lembrou da enorme caixa de senbei preparada sob medida que o esperava em casa, em seus aposentos. Definitivamente mais confiável do que os outros encrenqueiros. Tsuru riu baixinho por trás de sua xícara de chá. Embora ele seja um pouco mulherengo. Sengoku dispensou a ideia com um aceno de cabeça. Isso não é nada. Todo homem tem seus defeitos. Ninguém pode ser perfeito. Aquele pirralho do Darren, força, aparência, presença, poder, ele tem tudo. É natural que as mulheres se sintam atraídas por ele. Você não pode esperar que ele perca o charme, pode? Nesse momento alguém bateu na porta. O mensageiro entrou com um Dendemushi na mão. Almirante Sengoku, senhor. Esta é uma transmissão de vídeo do vice-almirante Garp, enviada da Ilha dos Homens-Peixe. Entendido. Sengoku pegou o Dendemushi, gesticulou para que o mensageiro saísse e então ativou seu modo de projeção. Voltando-se para Tsuru com um leve sorriso, ele falou. Além disso, flertar nunca causa nenhuma seriedade, que diabos é isso? Seus olhos se arregalaram e seu queixo caiu no chão.
Tsuru cuspiu e espirrou chá por toda a mesa. A imagem projetada pelo Dendemushi mostrou uma cena totalmente ultrajante. Um alto e bonito vice-almirante da Marinha estava completamente cercado por nobres damas e membros da realeza das nações membros do governo mundial, todos bajulando-o, tocando-o, beijando-o e rindo como tolos apaixonados. O vice-almirante entreteve cada um deles com habilidade, provocando ondas de riso e olhos brilhantes. Ao fundo, os reis, nobres e dignitários daquelas nações observavam com olhares assassinos, suas expressões sombrias como nuvens de tempestade. Sengoku. Tsuru. Sengoku, o que foi que você acabou de dizer? Os lábios de Tsuru se contraíram enquanto ela o olhava de soslaio. Sengoku. Olhando para a imagem com horror crescente, Sengoku de repente sentiu vontade de se dar um tapa. Ele achou que Garp, Kuzan e Tokikaki eram muito pouco confiáveis, então deixou Darem comparecer ao casamento também, contando com o senso político apurado de Darem para manter as coisas sob controle. Mas agora ele percebeu. Darem foi o maior desastre de todos. Nesse momento, o caos irrompeu do lado de fora da janela, gritos de pânico, estrondos violentos, uivos de dor e o som inconfundível de uma risada arrogante e selvagem. Bang! A porta do escritório se abriu de repente. O mensageiro ofegante entrou cambaleando com o rosto pálido de medo. Relatório. Almirante Sengoku, temos um problema. Os Shichibukai chegaram. As expressões de Sengoku e Tsuru mudaram instantaneamente. Capítulo 652. Quartel-General da Marinha, Marineford. Porto Militar. Dezenas de soldados da Marinha já estavam desorganizados. Seus rostos eram uma mistura de choque e terror enquanto sacavam suas armas e começavam a atacar uns aos outros no cais. O que você está fazendo? Sou seu companheiro de equipe. Não, não é isso que eu quero. Meu corpo. Eu não consigo controlá-lo. Por quê? Caramba! O som das lâminas colidindo ecoava sem parar. O caos tomou conta do porto inteiro. Fufufufufu. Então este é o quartel-general da Marinha? Parece um pouco fraco, não é? Uma figura altiva desceu lentamente do céu. Um casaco de penas rosa ondulava atrás dele na brisa, e seus cabelos curtos e dourados brilhavam à luz do sol como uma coroa majestosa irradiando brilho. Seus dedos estavam curvados como garras, se contraindo ritmicamente, como se puxassem as cordas de alguma força invisível. A cada movimento sutil de suas mãos, os fuzileiros navais no porto lutavam ainda mais ferozmente, com expressões distorcidas de agonia. No momento em que sua figura entrou em foco, os fuzileiros navais à distância, que apontavam seus rifles, de repente empalideceram. É Don Quixote do Flamingo. Recompensa, 250 milhões de belis. Um dos Shichibukai que estão chegando. Então é a habilidade dele. Droga. Devemos abrir fogo? Centenas de rifles foram erguidos em uníssono, todos apontados para o jovem loiro, mas ninguém ousou apertar o gatilho. Suor frio escorria pelos rostos. Sem ordens explícitas de um oficial superior, nenhum fuzileiro naval tinha permissão para atacar um candidato Shichibukai. Que xixixi! Que multidão animada! Uma risada arrepiante soou de repente. Todos congelaram e se viraram na direção da voz. Um navio pirata com o Jolly Roger com tema de morcego navegava lentamente em direção ao porto. Na proa, erguia-se uma figura alta, pálida e fantasmagórica. Ele tinha mais de 6 metros de altura, cabelos ruivos flamejantes e feições diabólicas. 2 chifres se projetavam de cada lado de sua testa. Suas orelhas e dentes eram afiados, e sua cabeça e pescoço eram marcados por pontos grossos e entrecruzados, como cicatrizes cirúrgicas. Ele usava uma camisa com gola de morcego e um traje gótico. Ele tinha apenas um braço. Recompensa, 218 milhões de belis. Jeco Moria. Outro candidato Shichibukai. Os fuzileiros navais ficaram cada vez mais tensos. Ei, garoto, você é quem foi adicionado à lista do Shichibukai no último minuto, certo? Moria zombou, lançando um olhar de desprezo para Doflamingo. Que xixixi. Não me diga que você mexeu alguns pauzinhos para conseguir o título. Doflamingo olhou casualmente para o homem magro, parecido com um morcego, e riu friamente. Não perco tempo falando com fracotes que têm apenas um braço. Seu desgraçado. Veias vermelhas surgiram nos olhos de Moria enquanto ele soltava um rugido agudo e balançava seu braço solitário ferozmente. Sua sombra se contorceu violentamente, transformando-se em uma lança negra e afiada que disparou como uma flecha, perfurando diretamente Doflamingo. Essas palavras atingiram um ponto sensível bem no fundo dele, fazendo sua fúria aumentar. Suno Tokage. Estrondo. Uma enorme teia de fios afiados como navalhas bloqueou a lança sombria que se aproximava, desencadeando uma explosão ensurdecedora. Faíscas voaram enquanto violentas ondas de choque se espalhavam. Doflamingo estreitou os olhos para a lança trêmula de escuridão pairando a menos de meio metro de seu peito. Atrás dele, seu pelo rosa emplumado ondulava ao vento enquanto ele soltava uma risada fria e zombeteira. Fufufufufu. É só isso que você tem? Eu diria que você nem sequer está qualificado para ficar em pé de igualdade comigo. Jeco Moria. Então me experimente. Moria soltou uma gargalhada assassina. Com seu braço solitário, ergueu uma enorme lâmina serrilhada e saltou da proa do navio. Incontáveis morcegos sombra o cercavam com um grito desorientador. Relâmpagos roxos crepitavam ao redor de sua lâmina denteada enquanto ele investia contra Doflamingo como um louco. Depois que eu cortar sua cabeça, vamos ver se você ainda consegue agir de forma tão presunçosa. Sua intenção de matar aumentou descontroladamente. Fufufufu. Agora sim está mais próximo disso. Uma ventania irrompeu com sua pressão, varrendo o ar. A sede de batalha brilhou nos olhos de Doflamingo, enquanto ele liberava o controle sobre os fuzileiros possuídos e se lançava para frente. Como um flamingo em um mergulho baixo, ele cobriu a distância em um instante, chegando diante de Moria num piscar de olhos.
Seus olhos brilharam simultaneamente com um brilho sangrento. Um braço cortado. Uma lâmina avançou. Estrondo. O aço colidiu violentamente enquanto fios imbuídos de armamento aqui se chocavam com a espada larga serrilhada. Ondas de choque se espalharam em ondas. Suas auras irromperam com uma força aterrorizante. Relâmpagos roxos, vermelhos e pretos crepitavam no ar, distorcendo o próprio espaço. O céu mudou de cor. Rachaduras rasgam o chão abaixo deles, espalhando detritos em todas as direções. Um choque de Aqui do Conquistador. Esses dois, ambos despertaram o Aqui do Conquistador. Os fuzileiros navais ao redor foram forçados a recuar devido à pressão da colisão. Eles ergueram os braços para se proteger dos destroços, com os rostos pálidos de horror. Eles eram a elite do quartel-general da Marinha. O Aqui de nenhum dos dois foi suficiente para derrubá-los, mas a aura opressiva ainda fazia seus couros cabeludos formigarem e suas costas suarem frio. Só um braço, hein? Ainda tem alguma mordida. Doflamingo sorriu ao sentir a força por trás do golpe de Moria. Não subestime as pessoas, seu punk. Moria rosnou de volta. Mesmo com apenas um braço, eu ainda posso te matar. Seus olhos brilharam com intenção de matar, prontos para desencadear ataques ainda mais fortes. Zumbido. Um zumbido agudo e ressonante ecoou pelo porto, o som inconfundível de uma lâmina sendo desembainhada. Tanto Doflamingo quanto Moria sentiram isso instantaneamente. Seus olhos se estreitaram, e sem precisar dizer uma palavra, eles se afastaram em perfeita sincronia, aumentando instintivamente a distância entre si. Silvo. No momento em que se separaram, um tremendo corte verde escuro varreu o campo de batalha como uma maré imparável. A terra se partiu sem esforço sob seu caminho. A luz da espada avançou e cortou ao meio uma torre de canhão de 10 metros de altura à distância, sua superfície de corte lisa como vidro polido. Meu Deus! Todos os fuzileiros navais presentes ficaram boquiabertos em uníssono. O poder daquele golpe estava além da compreensão. Eles viraram a cabeça em direção à fonte, apenas para ver uma enorme rachadura cortando o porto e se estendendo por toda a superfície do mar. No final da fenda flutuava um barco preto parecido com um caixão. Velas verdes queimavam fracamente no convés, lançando um brilho assustador. Sentado sobre ela estava um jovem de cartola preta e camisa bordô, sereno e silencioso. Uma enorme lâmina negra, mais alta que ele, estava presa às suas costas. Ele levantou a cabeça lentamente, revelando feições bem definidas, e um par de olhos amarelos opacos, como os de um falcão, que brilhavam com uma clareza penetrante. Ele também tinha apenas um braço. Capítulo 653. É o Drácula Mihawk, o Olhos de Gavião. Um grande pirata com uma recompensa de 369 milhões de belis. Dizem que ele sozinho exterminou uma enorme tripulação pirata com mais de 1000 homens e uma recompensa combinada superior a 400 milhões. Não é de se admirar que seus golpes de espada sejam tão aterrorizantes. Mas por que ele, assim como Jeco Moria, só tem um braço? Isso é, apenas uma coincidência? A chegada repentina do jovem de olhos de falcão provocou murmúrios entre os fuzileiros navais presentes. Eles olharam cautelosamente para Doflamingo e Moria, que haviam se separado, e então se viraram para Mihawk, que saltou calmamente do barco caixão preto. Por um momento ninguém sabia o que fazer. Fufufufu, outro cara de um braço só, hein? Doflamingo flutuou suavemente até o chão, aterrissando agachado no cano do canhão principal de um navio de guerra. Com um sorriso arrogante, ele olhou para o espadachim de manto negro e zombou. Qual é a situação com vocês? Um por um, todos vocês estão sem braços. Estão fazendo os Shichibukai ficarem mal vistos. Os olhos opacos e dourados de Mihawk se voltaram para Doflamingo. Ao contrário de certas pessoas, apostei este braço na nova era da esgrima. A nova era da esgrima? O que diabos isso significa? Doflamingo piscou, claramente não entendendo o comentário enigmático. Antes que ele pudesse responder, o rosto pálido de Moria ficou vermelho de fúria. Seus dentes rangeram. Olhos de falcão, o que diabos isso quer dizer? Mihawk olhou para ele sem emoção. Você nem está qualificado para falar comigo. Seu desgraçado. A fúria de Moria finalmente transbordou. Com um movimento violento da mão, o enxame de morcegos das sombras irrompeu, guinchando como uma tempestade mortal enquanto se aproximavam de Mihawk. Morcego das sombras. O que você quer dizer com você é diferente. Nós dois desafiamos aquele homem e perdemos. Nós dois perdemos um braço. O que você está fingindo ser? Uma nova era na esgrima? Apostei na nova era do mundo. Diante do ataque de Moria, Mihawk calmamente deu um passo à frente e sacou a enorme lâmina negra em suas costas. Ao desembainhá-la, seus lábios se moveram como se fossem pronunciar o nome da técnica, mas ele pareceu pensar melhor e reprimiu as palavras. Sem construção. Sem floreios. A lâmina negra mais forte do mundo futuro irrompeu com uma tempestade de luz de espada que disparou em direção ao céu como um ciclone, destruindo o enxame de morcegos das sombras. Enquanto o vendaval uivava, Mihawk investiu como um falcão negro, avançando para colidir de frente com o enfurecido Moria. A espada serrilhada envolta em relâmpagos negros e violetas encontrou a lâmina negra, simples, porém incomparável, em uma colisão no ar que lançou ondas de choque pelo porto, chicoteando suas capas ao vento. Fufufufu, agora isso está ficando interessante. Doflamingo sorriu enquanto flutuava para baixo do canhão. Vamos ver se algum de vocês realmente merece ser meu igual. Ele levantou as duas mãos e arrancou 2 fios afiados entrelaçados com Aqui, cortando-os impiedosamente em direção a Moria e Mihawk. Os 3 Shichibukai entraram em batalha aberta, bem no coração do porto de Marineford. Diante dos olhares atônitos dos inúmeros fuzileiros navais que ainda chegavam de todas as direções, eles se enfrentaram sem restrições. Eles estão brigando de novo. O que está acontecendo? Por que os candidatos do Shichibukai estão se atacando no momento em que se encontram? Almirante Sengoku.
Os fuzileiros ficaram paralisados, perplexos, diante da cena caótica à sua frente, até avistarem Sengoku e o oficial de Estado-Maior Tsuru chegando ao local. Imediatamente suas expressões se endureceram e eles fizeram saudações formais. Sengoku os dispensou com um gesto e estreitou os olhos, estudando os 3 combatentes travando uma batalha na praça aberta. Esses Shichibukais são realmente monstros. Cada um deles é assustadoramente poderoso. Almirante Sengoku, devemos intervir? Uma figura brilhante, alta e de formato incomum, formou-se ao lado de Sengoku a partir de inúmeras partículas douradas. Borsalino acariciou a barba por fazer no queixo, falando com interesse. Não, deixe-os fazer isso por enquanto. Sengoku ponderou por um momento e então balançou a cabeça lentamente. Virando-se para Tsuru, ele disse. Tsuru, dê a ordem. Mande os fuzileiros navais estacionados no porto recuarem. Não queremos que eles sejam pegos no fogo cruzado. Tsuru fez uma breve pausa, mas logo entendeu o que Sengoku estava planejando. Ela sentiu e se virou para executar o comando. Se não deixarmos esse bando de indisciplinados gastar um pouco de energia agora, não há como a cerimônia de investidura ocorrer sem problemas. Enquanto Sengoku observava os 3 se enfrentando, ele ficou impressionado com a força bruta deles. Os 3 eram surpreendentemente jovens. O mais velho, Geco Moria, mal tinha 20 e poucos anos. Quanto a Doflamingo e Mihawk mal tinham 15 ou 16 anos. No entanto, seu poder de combate já excedia o nível dos vice-almirantes de elite do quartel-general da Marinha. Comparado a eles, Sengoku admitiu que nem ele era tão forte na idade deles. Estrelas em ascensão, poderosos e orgulhosos. Cada um desses candidatos a Shichibukai tinha uma opinião elevada sobre si mesmo. Nenhum jamais se contentaria em ser inferior aos outros. Mesmo dentro do Shichibukai, uma rivalidade feroz surgiu. Então era natural que eles começassem a brigar no momento em que se cruzaram. Se ele fosse um candidato, Sengoku imaginou que estaria igualmente ansioso para testar a força dos outros. Afinal, por trás do título legal e polido de Shichibukai, eles ainda eram piratas, rebeldes, arrogantes, implacáveis e sem lei. Por que você deveria ser meu igual? Só esse pensamento foi suficiente para fazer com que esse grupo de cães selvagens começasse a atacar uns aos outros. Sengoku ficou contente em sentar e assistir. Na verdade, era a oportunidade perfeita para avaliar seu verdadeiro poder. Quanto a como as coisas seriam resolvidas, um sorriso cúmplice curvou os lábios de Sengoku. Se queriam causar problemas no quartel-general da Marinha, que assim fosse. Que lutassem. Quanto mais intensa, melhor, que saíssem com rancores tão profundos que nunca mais confiariam verdadeiramente um no outro. Esse resultado seria ótimo tanto para o governo mundial quanto para os fuzileiros navais. E como nem todos os candidatos Shichibukai haviam chegado ainda, quando todos estivessem reunidos, ele interviria, esmagando todos com uma força avassaladora. Isso consolidaria sua autoridade sobre os fuzileiros navais, os Shichibukai e até mesmo o governo. O almirante Sengoku, do quartel-general da Marinha, subjuga sozinho os 7 Shichibukai. Os fuzileiros navais são os verdadeiros governantes do mar. Sengoku não conseguiu evitar escrever mentalmente a manchete de amanhã para a imprensa. Ao lado dele, Borsalino notou a leve curva para cima nos cantos da boca de Sengoku. Ele pareceu adivinhar o que se passava na mente do almirante, sorrindo maliciosamente enquanto apertava os olhos. Kulharra, vocês com certeza não perdem tempo começando uma briga. Nesse momento, uma risada rouca e ameaçadora ecoou do mar. Todos fizeram uma pausa. Acima do porto do quartel-general da Marinha, ventos fortes começaram a soprar repentinamente. A areia chicoteava o chão e pó dourado começou a se acumular. Alguém mais está chegando. Os oficiais da Marinha que tinham acabado de chegar ficaram tensos, suas expressões ficaram sérias. Capítulo 654. Sables. Com um grito frio, a areia amarela varreu o chão como se tivesse recebido um comando, surgindo repentinamente com violência. Num piscar de olhos, a areia rodopiante se condensou em uma enorme tempestade de areia com mais de 10 metros de altura, rugindo em direção aos 3 lutadores no combate corpo a corpo com força esmagadora. Uma tempestade de areia? Um usuário de Akuma no Mi do tipologia? Essa habilidade. Tem que ser ele. A agitação repentina deixou os fuzileiros navais próximos tensos. No meio da batalha, Doflamingo e os outros 2 reagiram instantaneamente, recuando em perfeita sincronia enquanto ativavam suas habilidades. Fios surgiam como lâminas de serra, lâminas brilhavam como cachoeiras e sombras se retorciam como serpentes. Juntos, eles destruíram a enorme tempestade de areia que se aproximava. No segundo seguinte, todas as 3 figuras saltaram para trás, saindo da areia rodopiante, e pousaram firmemente, com sorrisos frios nos rostos enquanto olhavam para a figura se formando no centro da tempestade. Kulharra, nada mal. Mas se isso é o melhor que você tem, você não está qualificado para ficar ao meu lado como um dos Shichibukai. Uma risada baixa e zombeteira ecoou. A areia flutuante começou a se acomodar como se estivesse viva, e a figura em seu centro gradualmente se tornou nítida. Um homem alto apareceu, vestindo um sobretudo estilo mafioso, um colete laranja e calças pretas. Seu cabelo estava penteado para trás e um charuto aceso pendia de sua boca. Seu pulso esquerdo havia sumido, tendo sido substituído por um gancho dourado reluzente. É Crocodile. Recompensa, 281 milhões de belis. Dizem que ele foi o primeiro grande pirata recrutado pelo Shichibukai. Espera, porque ele também não tem uma mão. Espere. Entre todos os candidatos a Shichibukai aqui, além de Doflamingo, todos perderam um braço. Enquanto os fuzileiros ao redor exclamavam, Crocodile estreitou os olhos. Seu sorriso congelou brevemente, como se estivesse se lembrando de algo desagradável. O olho de Moria também se contraiu. Fufufufu, parece que é verdade, né? Nesse momento, Doflamingo soltou uma risada maliciosa, os dedos se contraindo enquanto olhava para os 3 diante dele com fingida diversão. Essa é a última tendência, ou algo assim?
Como um Shichibukai, talvez eu devesse cortar um dos meus braços também. Os olhos de Crocodile se aguçaram. Estrondo. Uma lâmina de areia colidiu no ar com um feixe de fios de seda, explodindo em um estrondo ensurdecedor. Fufufufu, toquei em algo sensível, não é? Doflamingo lambeu os lábios e zombou de Crocodile, cujo braço havia se desintegrado na areia flutuante e cujo olhar havia se tornado mortal. Crocodile, certo? Lembro do seu nome. Você destruiu 2 das minhas bases no Novo Mundo. Ainda não acertei as contas. Crocodile zombou. Escória como você é o que desonra o nome dos piratas. Não dá para ser pirata de verdade. Então você corre para o submundo como um rato imundo. Eu simplesmente não aguentava mais assistir. Ao terminar, seu braço se expandiu repentinamente. Com um golpe poderoso, uma enorme lâmina do deserto rasgou a terra, uivando em direção a Doflamingo. Fufufufu, ainda é melhor do que vocês, fracotes de um braço só, sonhando em ser um Shichibukai. Doflamingo caiu na gargalhada. Suas palavras estimularam Moria e Mihawk a agirem também. Todos os 3 lançaram seus ataques ao jovem loiro que estava zombando deles. Espada entesourada do deserto. Sumo Tokaji. A lâmina de areia devastadora, a lança de sombra afiada como navalha, a força cortante de um golpe de espada. Tudo caiu trovejando, misturado com uma intenção assassina mortal. As pupilas de Doflamingo encolheram atrás dos seus óculos escuros. Mas naquele momento, Jujutsu Homem-Peixe, Kairyu e Ponzioi, Boom. O porto militar oval foi lançado no caos. À medida que inúmeras bolhas emergiam, uma torrente furiosa irrompeu do fundo do mar, elevando-se com uma força aterrorizante e destruindo os 3 ataques instantaneamente. Todos, incluindo Doflamingo, congelaram em descrença. Respingo. Uma chuva torrencial de água do mar caiu do céu. Em algum momento, uma figura imponente apareceu na frente de Doflamingo. Sua pele era vermelho sangue, seu corpo enorme e musculoso. Vestido com roupas casuais, lábios grossos e vapor emanando dele, ele parecia um monstro. Homem-peixe. Crocodile franziu a testa ao sentir o aumento repentino de umidade. A expressão de Moria também se obscureceu. Depois de ser encharcado pela água do mar, ele sentiu seu controle sobre as sombras enfraquecer. Já deveria estar na hora, certo? O imponente homem-peixe vermelho-sangue estava com água limpa girando ao redor de seus braços, os olhos fixos severamente no trio de um braço à sua frente. Só então os fuzileiros navais que estavam próximos conseguiram ver seu rosto com clareza. É o Fisher Tiger, o dragão de sangue. Recompensa, 263 milhões de belis. O único homem-peixe entre os Shichibukai. Por que ele está ajudando o Doflamingo? Espera aí, não me diga que é porque ele ainda tem os 2 braços como o Doflamingo? Os fuzileiros navais estavam cheios de especulações, como se tivessem descoberto alguma conexão oculta. Doflamingo olhou para Fisher Tiger e curvou os lábios em um sorriso irônico. É claro que ele sabia porque Fisher Tiger interveio. Não tinha nada a ver com braços faltando. Foi porque naquela época, ele e seu padrinho foram os que resgataram esse cara dos dragões celestiais. Homem-peixe, por que você está ajudando aquele cara? Perguntou Moria bruscamente. Fisher Tiger respondeu friamente. Isso não é da sua conta. Mas se é uma briga que você quer, ficarei feliz em ajudar. Ele se virou e se inclinou em direção a Doflamingo murmurando. Obrigado pela ajuda com aqueles navios. Doflamingo deu de ombros. Apenas alguns detalhes da rota do tráfico de escravos do submundo. Como os sujeitos queria, entregou-os. De qualquer forma, ele nunca se interessou por aquele negócio ultrapassado. Não que isso tivesse algo a ver com um certo homem dizendo para ele ficar longe daquilo. Ouvindo as palavras de Fisher Tiger e observando os 2 homens ainda armados trocando sinais silenciosos, Crocodile, Moria e Mihawk se entreolharam. Lentamente a tensão no ar aumentou à medida que a sede de batalha aumentava. Os 2 lados se moveram sutilmente para a formação. Espadas em punho, garras em punho, a atmosfera tornou-se densa, como uma tempestade prestes a desabar. Ao redor deles, os fuzileiros navais observavam, com os rostos corados por uma mistura de nervosismo e excitação. Está prestes a começar. Um confronto total entre os Shichibukai. O acampamento de um braço só versus o acampamento de todos os braços. Uma briga entre Shichibukai. Esse era o tipo de espetáculo raro que a maioria das pessoas não testemunharia em toda a vida. E lá estavam eles, na primeira fila com pipoca na mão. Ao mesmo tempo, figuras poderosas começaram a chegar à distância, aparecendo uma por uma. Suas longas capas brancas ondulavam atrás deles enquanto se alinhavam no topo da muralha da fortaleza em uma exibição imponente. Esses Shichibukai estão ficando muito imprudentes. Eles acham que isso é só um parque de diversões? Parece que o almirante Sengoku quer ver do que eles realmente são feitos. Então vamos esperar e observar. À medida que a comoção aumentava, os fuzileiros navais ao redor viraram a cabeça. São os oficiais de elite da nossa geração de ouro. Quase todos eles estão aqui. Contra-almirante Gion, contra-almirante Yamakaji, contra-almirante Onigumo, contra-almirante Doberman, Comodoro Straverri. Olhando para a linha de comando dos oficiais, de pé no alto do muro, uma onda de orgulho brotou em seus peitos. O campo de batalha ficou em silêncio. 5 Shichibukai se enfrentaram em um tenso impasse e linhas traçadas. A água girava em volta dos braços de Fisher Tiger. Doflamingo contraiu os dedos, os lábios torcidos em um sorriso. A sombra de Moria se contorcia atrás dele. Mihawk ficou com os olhos frios, sua lâmina negra parecendo devorar a luz. Areia espiralou ao redor do corpo de Crocodile. O ar estava tenso, como uma corda de arco puxada ao limite, pronta para arrebentar a qualquer momento. Capítulo 655. Enquanto os 5 Shichibukai se posicionavam, a atmosfera no campo ficou insuportavelmente tensa. Parecia que até o ar estava congelado. Muitos jovens fuzileiros navais engoliram em seco, nervosos, com o couro cabeludo formigando devido à pressão. Sengoku. O oficial de Estado-Maior Tsuru aproximou-se discretamente de Sengoku e falou em voz baixa.
Não podemos deixar isso se arrastar. A cerimônia de outorga do título está prestes a começar. Navios dos principais veículos de comunicação do mundo já passaram pelo portão da justiça e chegarão a Marineford a qualquer momento. Sengoku, que estava observando com certa diversão, franziu a testa e respondeu em tom baixo. Qual é a pressa? Nem todo mundo chegou ainda. Tsuru lançou-lhe um olhar de soslaio. Depois de tantos anos trabalhando juntos, ela o compreendeu e não pôde deixar de dizer, irritada. A divisão de inteligência já instalou o Dendemushi. Tudo aqui está sendo gravado. Se esperarmos até que a imprensa realmente chegue e esse caos ainda estiver acontecendo, não conseguiremos controlar o que eles escrevem. O lembrete tirou Sengoku do seu humor. Ele entendeu imediatamente. A própria divisão de inteligência da Marinha já havia capturado imagens suficientes. Se ele interviesse agora, eles poderiam moldar a narrativa. Mas se ele esperasse muito tempo e deixasse jornalistas independentes obterem suas filmagens, quem sabia que tipo de manchetes malucas eles inventariam para aumentar suas vendas? Nesse ponto, a primeira página de amanhã poderia facilmente mudar de Almirante da Marinha Sengoku domina os Shichibukai com autoridade para Shichibukai descontrolados em Marineford e justiça humilhada. Percebendo isso, Sengoku lançou um olhar agradecido a Tsuru. Graças a Deus por Tsuru. Como esperado de quem supervisionava tanto o Estado-Maior quanto a inteligência. Essa era a especialidade dela. Você está absolutamente certo. Sengoku assentiu solenemente. Era exatamente isso que eu estava pensando. Tsuru, sua boca se contraiu. Então ela viu Sengoku pigarrear e dar um passo à frente para chamar a atenção de todos. Com um sorriso calmo e confiante, ele se dirigiu aos 5 Shichibukai Oshis. Já era hora. Se você tem ressentimentos pessoais, resolva-os em particular mais tarde. Por enquanto vamos parar por aqui. Mostre a um velho um pouco de bang, bang, bang. Passos repentinos ecoaram contra o chão. A voz de Sengoku quebrou completamente a frágil tensão no campo, detonando o barril de pólvora. Todos os 5 Shichibukai saltaram de suas posições ao mesmo tempo, lançando ataques contra seus respectivos alvos. A expressão de Sengoku congelou. Seus movimentos ficaram mais rígidos. Ninguém o ouviu. Eles nem olharam na direção dele. Estrondo. Fios afiados de seda sibilavam no ar e batiam na enorme lâmina negra, lançando faíscas. O casaco de penas rosa de Doflamingo esvoaçava atrás dele enquanto ele zombava do Mihawk de rosto calmo, um sorriso louco distorcendo suas feições. Fufufufu. Mesmo que sua espada negra esteja lascada, ela ainda parece muito boa. Tem um amigo que adora colecionar meito raros. Um brilho de intenção assassina finalmente brilhou nos olhos de Mihawk. Se você não tem medo de morrer, vá em frente e tente. Com um giro de pulso, Mihawk girou a espada e forçou Doflamingo a recuar. Então, como um falcão mergulhando em sua presa, ele avançou, a lâmina se movendo como um fantasma, cravando-se nas asas do Flamingo. Os confrontos ocorreram repetidamente, ondas de choque rasgando o chão, cortando prédios e canhões, deixando marcas profundas e chocantes que forçaram os fuzileiros navais ao redor a recuar em pânico. Em outro lugar no campo, Fischer Tiger estava segurando Moria e Crocodile sozinho. Karate Homem-Peixe, Gozemaigavara Seiken. Um soco poderoso, carregado com a força bruta da raça dos Homens-Peixe, acertou em cheio no centro e lançou a espada do deserto em uma nuvem de areia fragmentada. Enquanto a areia se espalhava pelo ar, Fischer Tiger desceu pisando forte. Do mar, perto da borda do porto, uma coluna de água imponente surgiu. Com um leve aceno de sua enorme mão vermelha, a coluna de água se contorceu como se tivesse vontade própria, transformando-se em uma torrente de alta pressão que irrompeu com força. Jujutsu Homem-Peixe, Mizugokoro, Kairyu e Ponzioi. Bum! O canhão de água atravessou o enxame de morcegos das sombras de Moria e forçou Moria e Crocodile a uma retirada apressada. Suas expressões ficaram sombrias, a arrogância de momentos atrás desapareceu. A força deste maldito homem-peixe já era comparável à deles. Mas, somada ao controle natural da raça dos homens-peixe sobre a água e a proximidade do porto com o mar, o Fischer Tiger agora tinha uma vantagem esmagadora sobre os dois usuários de Akuma no Mi. Crocodile se sentia particularmente miserável. A água do mar o havia encharcado, e agora até mesmo seus poderes de logia estavam lentos. Sua Suna no Mi estava sendo completamente suprimida por este homem-peixe. O caos se espalhou pelo campo de batalha. A areia rugia, lâminas brilhavam, sombras se contorciam, a água do mar rugia no ar. Uma enxurrada de técnicas explodiu pela arena. O porto militar abaixo deles tremia violentamente sob a pressão, gemendo sob a tensão. E ainda assim, Sengoku ainda estava parado ali com uma mão meio levantada, o sorriso confiante no rosto congelado no lugar. Sob os olhares estranhos de inúmeros fuzileiros navais, seu rosto envelhecido corou levemente. Ele baixou a mão silenciosamente. Os Shichibukais são realmente incríveis. Nenhum deles sequer se preocupou em lhe demonstrar respeito, Almirante Sengoku. Borsalino comentou casualmente, parecendo arrependido. Quer que eu derrube todos eles? Sengoku. Os fuzileiros navais ao redor. A oficial de Estado-Maior Tsuru escondeu o rosto nas mãos. Borsalino. Às vezes o silêncio é um presente. Sengoku rosnou, rangendo os dentes com uma expressão forçada. Borsalino levantou ambas as mãos inocentemente. Eu só estava tentando apoiá-lo, Almirante Sengoku. Mas essa expressão no seu rosto é assustadora. Sengoku. Agarrando o peito, o rosto de Sengoku se contorceu de dor. Bzzzzzzz. De repente, um zumbido agudo soou no céu distante. Ficou mais alto e mais próximo, como algum tipo de arma mortal cortando o ar em alta velocidade. O que é isso? O rosto de Sengoku mudou ligeiramente. Borsalino levantou uma sobrancelha intrigada. Os 5 Shichibukai travando um combate feroz perceberam isso ao mesmo tempo. Suas pupilas se contraíram. Um arrepio subiu pelas solas dos pés deles, percorreu suas espinhas e explodiu em suas mentes.
O couro cabeludo deles formigava. Cada poro gritava em alarme. Dominados por uma onda de perigo, os 5 abandonaram a luta ao mesmo tempo. Como se movidos pelo instinto, lançaram-se para trás sem hesitar. No instante seguinte, 2 raios de luz extremamente afiados, um preto e um branco, caíram do céu como fantasmas e atingiram a terra. Estrondo, estrondo. Toda a enorme porta elíptica tremeu violentamente, e uma espessa nuvem de poeira subiu ao ar. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 656. Uma violenta onda de choque misturada com poeira varreu a área, forçando muitos fuzileiros navais a se abaixarem instintivamente no chão, com os olhos arregalados de confusão. O que aconteceu? Algo caiu do céu. Um meteorito? Não seja idiota. Se fosse um meteorito, este porto inteiro teria desaparecido. Fumaça e poeira subiam em ondas. A intensa batalha foi interrompida abruptamente. O enorme porto militar mergulhou num silêncio sinistro. À medida que a brisa fria do mar dissipava lentamente a névoa, o chão voltava à vista. Os 5 Shichibukai, que estavam lutando ferozmente momentos antes, agora estavam afastados com expressões tensas e cautelosas. 2 espadas. Um preto, um branco, 2 esbeltos Meito estavam enterrados profundamente na terra diante deles. O forte impacto abriu uma cratera enorme de quase 10 metros de largura no solo. As 2 lâminas pareciam barreiras intransponíveis, separando Doflamingo e Mihawk de Fisher Tiger, Crocodile e Moria. No momento em que seus olhos pousaram nas espadas, cada um dos 5 Shichibukai reagiu de forma diferente. Doflamingo congelou e então soltou uma risada sinistra. Fisher Tiger exalou um longo suspiro, abaixando a postura que havia assumido com o karatê Homem-Peixe. Uma faísca de luz intensa irrompeu nos olhos de Falcão de Mihawk. Seu aperto na lâmina tremeu levemente e visivelmente. As pupilas de Moria e Crocodile se estreitaram até se tornarem pontilhadas. Suor frio escorria por suas testas. O ar estava completamente parado. Essas são as espadas do vice-almirante Darren. Ema. E Ami no Abakiri. O vice-almirante Darren está de volta. Suspiros de reconhecimento e excitação se espalharam pelo porto oval enquanto os fuzileiros navais examinavam o mar, com os olhos brilhando em busca do próprio homem. Esse cara sempre faz sua entrada na hora certa. Na muralha da cidade, Doberman lentamente afrouxou o aperto em sua espada, rindo ironicamente. É assim que ele é, certo? Disse Yamakagi com um sorriso. Os olhos brilhantes de Gion brilharam enquanto ela exalava suavemente. Os outros trocaram sorrisos silenciosos e cúmplices. Na verdade, no momento em que o almirante Sengoku falou, esses oficiais do quartel-general estavam prontos para intervir. Mas agora, com aquelas 2 espadas aparecendo, a tensão em seus corações finalmente se dissipou. Em algum momento do caminho, eles começaram a confiar na chamada escória da marinha sem questionar. Aquele cara carregava uma aura de segurança inabalável, como se, não importasse o que acontecesse, tudo se encaixaria no momento em que ele chegasse. E era verdade. Ele nem tinha aparecido ainda. Apenas 2 espadas simbólicas, raramente usadas, e os 5 orgulhosos Shichibukai já estavam de pé, cautelosos como se estivessem caminhando sobre gelo fino. Provavelmente não havia mais ninguém no quartel-general da Marinha que pudesse fazer isso, exceto Darren. Vocês 5, já chega. Este é o quartel-general da Marinha, não o recreio de vocês. Uma voz profunda e levemente exasperada ecoou calmamente do céu. Todos instintivamente olharam para cima, e seus olhos se arregalaram. 2 figuras flutuavam calmamente pelo céu sem nuvens, uma liderando, outra atrás. O homem da frente era alto e composto, irradiando uma presença calma e imóvel, como se fosse intocável. Seus cabelos negros esvoaçavam suavemente ao vento. Sob os fios desgrenhados, seus olhos brilhavam como estrelas. Por trás de seu elegante terno, uma ampla capa branca esvoaçava ao vento. Ele estava em pé sobre um meito brilhante, com os braços ligeiramente abertos, como uma divindade supervisionando tudo abaixo, comandando todo o campo de batalha com um olhar. A visão inspiradora deixou todos os fuzileiros navais presentes com os olhos arregalados de admiração. Algumas oficiais até tinham estrelas nos olhos. Atrás dele, Garp cambaleava para a esquerda e para a direita, equilibrando-se em cima de outra espada. Usando seu característico boné com cabeça de cachorro, ele exibia um sorriso bobo como de uma criança descobrindo um brinquedo novo, claramente apreciando aquele estranho método de transporte. Atrás deles, um navio de guerra com cabeça de cachorro se aproximava do mar. Na proa, via-se uma figura curvada, rangendo os dentes em frustração, andando de um lado para o outro como se estivesse prestes a explodir. Darren pousou suavemente com um sorriso calmo e natural nos lábios. Seu olhar percorreu Doflamingo e os outros, um por um, e ele falou calmamente. Faça-me um favor. Vamos acabar com essa farsa aqui e agora. Claro, se alguém ainda insiste em causar problemas. O vice-almirante Darren contraiu os dedos. Faíscas de eletricidade dançaram entre eles. Svi, 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 svi. 4 raios de espada afiados como navalhas rasgaram o ar, provocando vendavais ferozes antes de pararem precisamente atrás de Darren, com suas pontas fixadas nos Shichibukai presentes. Ficarei feliz em ajudar. A cena inteira ficou em silêncio mortal. Sengoku parecia um homem dando um comentário do alto, balançando a cabeça e suspirando. Esses pirralhos nem me dariam atenção como eles poderiam. O vice-almirante Darren prestou um grande serviço à Ilha dos Homens-Peixe. Fisher Tiger falou de repente, lançando um olhar longo e significativo para Darren. Ele assentiu, cruzou os braços e recuou alguns passos. Darren deu-lhe um sorriso amigável. Doflamingo retraiu a enorme rede de fios que havia montado no ar e soltou uma risada fria. Fufufufu, não é divertido se o inimigo for a marinha. Mihawk não disse nada.
Simplesmente embainhou a espada novamente e encarou Darren intensamente, com os olhos ardendo, como se houvesse muitas palavras não ditas. Crocodile, com o rosto escuro, olhou para Darren e rosnou. Os Shichibukai não recebem ordens dos fuzileiros navais. Darren lançou-lhe um olhar preguiçoso e de repente sorriu. Parece que você gosta bastante daquele anzol dourado. Quer que eu faça outro para você? A expressão de Crocodile congelou. No momento em que ele disse isso, muitos fuzileiros navais de repente entenderam. Seus olhos se arregalaram ao fitar o gancho dourado de Crocodile, e um suspiro coletivo percorreu a multidão. Será que o vice-almirante Darren foi quem cortou o braço do Crocodile? Mas Crocodile não era o único Shichibukai sem um membro. Espera aí, você também? Moria virou-se abruptamente para Crocodile e deixou escapar. Crocodile não respondeu. Seu rosto escureceu ainda mais com veias saltando na testa. Os fuzileiros navais ao redor rapidamente juntaram as peças. Então, todos aqueles membros faltantes entre os Shichibukai estariam de alguma forma conectados ao vice-almirante Darren? Os oficiais superiores que já haviam sido informados em uma reunião anterior, só puderam suspirar em resignação. Ei, vamos formar uma equipe. Esse cara é muito convencido. Moria rosnou com os dentes cerrados, os olhos vermelhos enquanto ele olhava para Darren. Com os seus poderes e os meus, conseguiríamos derrotá-lo. Suas palavras claramente atingiram um ponto sensível. Crocodile respirou fundo. Mas em vez de responder, ele lançou a Moria um olhar de desprezo, engoliu sua fúria e silenciosamente se virou. Moria, tudo bem, vou te dar uma folga. Ele bufou e saiu furioso. Excelente. Os Shichibukai são aliados da marinha, afinal. De agora em diante vamos todos tentar nos entender. Darren sorriu claramente satisfeito. Naquele momento, palmas, 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 palmas. Os fuzileiros navais ao redor do local começaram a aplaudir, com os rostos brilhando de excitação. Logo, os aplausos irromperam como trovões. Parece que o vice-almirante Darren inspira ainda mais respeito. Borsalino espreguiçou-se preguiçosamente e murmurou algo baixinho, alto o suficiente para ele mesmo ouvir. Suru. A expressão rígida de Sengoku escureceu instantaneamente. Seu rosto agora estava preto como o fundo de uma panela. Capítulo 657. Vendo todos os Shichibukai recuarem, os fuzileiros navais ao redor do porto soltaram um suspiro coletivo de alívio. O vice-almirante Darren realmente tem influência. Ele simplesmente apareceu e imediatamente parou a briga. Ele realmente é a espinha dorsal do quartel-general da marinha. Shi, fale baixo. O rosto do almirante Sengoku está prestes a explodir. Os sussurros se espalharam rapidamente, mas com ouvidos tão aguçados quanto os de Sengoku e dos outros. Cada palavra era cristalina. Ai, Sengoku não é grande coisa. A oficial de Estado-Maior Tsuru olhou para o rosto de Sengoku, agora vermelho como uma beterraba, e fez uma careta. Ela estava prestes a dizer algo para apaziguar as coisas. Tsuru. Sengoku a interrompeu de repente, com a voz rouca. Você pode me fazer um favor? Diga, respondeu Tsuru imediatamente. Corte aquele clipe em que eu falei antes da filmagem. Tudo bem. Sengoku assentiu com firmeza, respirando fundo como se estivesse tentando se recompor. Tsuru olhou para ele e não conseguiu conter um sorriso amargo. Naquele momento, plop, 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 ondulações começaram a se espalhar pela vasta superfície do porto militar. Uma a uma, bolhas surgiram do fundo do mar, e onda após onda de ondulações concêntricas se espalharam como se o próprio fundo do mar estivesse tremendo. As bolhas continuaram surgindo, cada vez mais, até que parecia que toda a superfície do oceano estava fervendo. O que está acontecendo? Algo está surgindo do fundo do mar. Alerta! Fique atento! Os fuzileiros navais mais próximos da confusão notaram imediatamente a atividade estranha, erguendo suas armas de pederneira e observando a água com olhos arregalados e inquietos. Crocodile e os outros estreitaram os olhos, franzindo a testa em uníssono. Através do aqui de observação, eles sentiram uma aura arrepiante e encharcada de sangue se aproximando das profundezas abaixo da porta oval, e ela subia em uma velocidade assustadora. O mais chato acabou de aparecer. Borsalino esfregou a barba por fazer no queixo, divertido, com os olhos fixos no mar agitado. Nas muralhas da fortaleza, os oficiais da geração de ouro, como Gion, também pareciam sentir. Seus corpos se contraíram instintivamente, e uma expressão de inquietação passou por seus rostos. Eles olhavam fixamente para a superfície borbulhante, as mãos inconscientemente apertando os punhos em suas cinturas. Que sensação esmagadora de pressão! Esse tipo de presença é irreal. O porto inteiro mergulhou em um silêncio mortal novamente. Todos sentiram, algo estava errado. Instintivamente prenderam a respiração. De repente, bum! Um rugido ensurdecedor irrompeu do mar enquanto uma enorme coluna de água explodia para cima. De dentro das ondas quebrando, um submarino de metal com design exclusivo disparou como uma lança através do gelo, cortando a água em desafio à natureza, deixando um rastro de espuma branca em seu rastro. Carralha-ralha! Ouviu-se uma gargalhada selvagem e estrondosa. Do submarino em alta velocidade, uma figura enorme abriu a escotilha e saiu com agilidade. Cabelos dourados chicoteavam ao vento. Ele vestia um uniforme militar preto e rígido, e suas feições marcantes e dominadoras irradiavam uma aura opressiva, quase avassaladora. Ele está aqui, o atual membro Shichibukai com a maior recompensa. Um antigo membro principal dos piratas do Roger. O temível pirata conhecido como Herdeiro Demônio. Douglas Bullet, antiga recompensa, 2,174 bilhões de belis. Todos os olhos estavam arregalados de descrença quando o submarino de metal irrompeu do mar, e a figura loira e poderosa em cima dele espalhou terror nos corações dos que assistiam. Mas Douglas Bullet não olhou para mais ninguém. Com um baque forte, suas botas militares bateram na escotilha do submarino. Seu corpo se inclinou para frente como uma fera em ataque.
Cabelos dourados chicoteavam o ar, e seus olhos ferozes ardiam com uma intensidade ofuscante ao se fixarem no vice-almirante de cabelos negros parado na escotilha. Com o braço restante, ele apontou para o homem e caiu na gargalhada. Carralharra. Darren, nos encontramos de novo. Vamos resolver isso de uma vez por todas. Me mostre o que você aprendeu desde a última vez. Quando as palavras saíram de sua boca, os olhos de Bullet se arregalaram. Estrondo. Uma onda avassaladora de Aki rompeu de seu corpo enorme, como se o próprio inferno tivesse descido, irradiando-se por toda Marineford em um instante. Uma onda de choque visível explodiu. Todos sentiram como se a cor tivesse sido arrancada do seu mundo. O vento, semelhante a um furacão, rugia violentamente. Relâmpagos negros e roxos enchiam o céu, engolindo o horizonte. Raios crepitavam pelos céus, densos e opressivos. As nuvens se dispersaram, e o próprio solo do porto rachou sob a pressão. Bang, bang, bang. Dezenas de fuzileiros navais caíram de joelhos, pálidos e tremendo sob o impacto do Aki do Conquistador de Bullet. Até mesmo altos oficiais da geração de ouro, como Onigumo, instintivamente recuaram, visivelmente abalados. Este é o Aki do Conquistador avançado. Os olhos de Mihawk brilharam com um brilho sem precedentes enquanto ele murmurava, impressionado. Até agora, ele só havia sentido Aki desse calibre em uma pessoa. Darren. Doflamingo sorriu com alegria maníaca. Fufufufu. Esse cara é como um demônio ambulante. Essa aura. Ele é praticamente um demônio nascido do inferno. Os rostos de Crocodile e Moria ficaram frios como pedra. Especialmente Moria, que havia despertado seu próprio Aki do Conquistador. Ele o sentia agora, esmagado pela força de vontade avassaladora de Bullet. Foi como reviver aquele dia no Mar do Norte, quando ele ousou desafiar aquele maldito fuzileiro naval. Todos no quartel-general da Marinha olharam para o homem de olhos vermelhos e cabelos dourados, atordoados e abalados. Então, passos. Através do ar distorcido e carregado de raios, uma única silhueta avançou e ombros largos, inabalável. O vice-almirante. E então, bum! O mundo parecia explodir. Uma torrente de Aki preto e vermelho avançou em direção ao céu com uma força imparável, colidindo de frente com a aura de Bullet. Eles se chocaram relâmpagos preto-avermelhados contra raios preto-púrpura, devorando um ao outro, rasgando o próprio tecido do espaço. Acima deles, o céu se abriu. As nuvens se abriram como uma ferida aberta no firmamento. Carraha! Bullet apenas riu mais alto da resistência. Exatamente como eu pensava. Almirantes e Yonkous, isso tudo é lixo. Só você, Darren. Só você pode me levar até aqui. Ele se agachou ligeiramente. Seu corpo monstruoso parecia uma mola enrolada. O submarino sob seus pés gemeu e cedeu sob a pressão, o metal deformando devido à força de sua postura. Vamos, Darren. Com os olhos vermelhos fixos no vice-almirante da Marinha, Bullet berrou com excitação lunática. Vamos acabar com a gente hoje, hein? Uma luz dourada surgiu atrás dele. Bullet piscou e então instintivamente se virou para olhar. Um imponente Buda dourado, envolto em raios vermelhos e negros, pairava acima dele, sua palma colossal descendo com força estrondosa. Pirralho, você acha que esse é seu parquinho? Sengoku, rugindo como uma tempestade, finalmente se irritou. Sua voz falhou enquanto ele liberava sua fúria, sem se conter. Este é o meu quartel-general da Marinha, não, o quartel-general da Justiça. O brilho dourado explodiu como um sol. Onda de impacto. Bum. Seu furtivo. Ataca. O rosto de Bullet se contorceu em choque enquanto sangue jorrou de sua boca e nariz. Ele caiu no chão como um meteoro, e uma onda de choque aterrorizante rompeu dele. A terra se movia como o oceano, com ondas de pedras atingindo dezenas de metros de altura. Rachaduras abriram o porto militar, e o som do chão se rompendo ecoou por toda parte. O ataque furioso de Sengoku quase destruiu todo o campo de batalha. Poeira subia no céu como um dragão. Darren pescou lentamente. A ira de um homem honesto. É realmente assustadora. Capítulo 658. O chão tremeu como um dragão enrolado surgindo sob a terra, levantando nuvens de poeira. Rachaduras se espalharam com estrondos estrondosos, rasgando o terreno. Dentro da névoa turbilhonante, uma cratera enorme, com dezenas de metros de largura, surgiu lentamente uma visão aterrorizante. Todos no local ficaram em silêncio, atônitos com os olhos arregalados e o queixo quase caindo no chão. E isso é loucura. Incrivelmente forte. Como esperado do almirante Sengoku. Desde que Sengoku gradualmente assumiu as operações principais do quartel-general da Marinha do almirante da Frota Kong, ele interveio em batalha apenas algumas vezes nos últimos anos. Para muitos dos fuzileiros navais mais jovens, a impressão que tinham de Sengoku, esse pilar da Marinha, era a de um velho estrategista de óculos, sempre sentado à mesa, conspirando, discutindo com Garp-san e ocasionalmente xingando de frustração. Eles nunca imaginaram que o homem conhecido por seu comportamento honesto e sereno pudesse se tornar tão assustador quando irritado. E seu oponente não era qualquer um, era um pirata com uma recompensa de mais de 2 bilhões de belis. Douglas Bullet, o herdeiro demônio, sua recompensa sozinha superava as recompensas combinadas dos outros 5 Shichibukai. Apenas liberar seu Aki do Conquistador foi o suficiente para paralisar metade do porto. E ainda assim, um pirata tão poderoso, tão feroz, tão avassalador, foi jogado no chão como uma mosca pelo almirante Sengoku. Era muito legal. Naquele momento, Kuzan saltou do navio de guerra com cabeça de cachorro, seu rosto cheio de excitação incontida enquanto acenava com os braços em direção ao enorme Buda dourado que ainda pairava no ar. Atrás dele, Tokikaki instintivamente se encolheu. Só de pensar em como ele constantemente importunava Sengoku para lutas de sparring, e no olhar exasperado no rosto de Sengoku, fez suor frio escorrer por suas costas. Buahaha!
Fazia séculos que não via o Sengoku tão animado. Garp ficou com as mãos na cintura, rindo muito. Darien estremeceu, esfregando a testa e suspirando. A oficial de Estado-Maior Tsuru cobriu o rosto com as duas mãos com uma expressão de dor. Ela conhecia muito bem os pensamentos de Sengoku. Ele claramente estava esperando por uma desculpa como essa há muito tempo. Os outros Shichibukai também ficaram com os cantos dos olhos tremendo. Crocodile e Moria, em particular, sentiram um arrepio na espinha ao se lembrarem de como haviam simplesmente ignorado a autoridade de Sengoku sem pensar duas vezes. Agora, enquanto todos voltavam seus olhos para Sengoku, alguns com admiração, outros com medo, ele pousou suavemente. Retornou à sua forma humana e sentiu como se todos os poros de seu corpo tivessem se aberto em satisfação. Sim, essa era a sensação. Sua mente estava límpida como cristal. Seu velho desgraçado, você realmente me deu um soco. Uma voz rouca quebrou o silêncio, seguida pelo som de uma tosse violenta vinda do fundo da poeira. O vento soprava, espalhando a fumaça. No centro da cratera, Douglas Bullet empurrou para o lado uma pedra que prendia seu corpo e lentamente se levantou, balançando enquanto se erguia dos destroços. Ele limpou o sangue do canto da boca, com os olhos afiados e ardentes enquanto encarava Sengoku ferozmente. Você não é meu oponente. De repente, ele se virou para Darien com a voz ríspida. Darien, que diabos é isso? Eu concordei em me juntar ao Shichibukai, mas não para lutar contra um velhote decadente. Darien. Ele olhou para a expressão sombria de Sengoku e pensou, Bullet, faça um favor a si mesmo e calhe a boca. Afinal, Sengoku não era o único velhote decadente ali. Com a fúria de Sengoku aumentando novamente, Garp ansioso por uma briga e Zephyr agora de pé no topo da muralha da cidade ao lado de Gion e os outros oficiais? Tendo chegado de alguma forma sem que ninguém percebesse, Darien rapidamente falou. Se você está procurando briga, ficarei feliz em enfrentá-lo. Mas hoje é dia de induzir oficialmente o Shichibukai. Vamos cuidar dos negócios primeiro, Bullet. Bullet estreitou os olhos para Darien, certificando-se de que não estava sendo ignorado. Após uma longa pausa, ele bufou friamente. Você disse tudo. Então ele casualmente se limpou e caminhou para o lado como se nada tivesse acontecido. Os fuzileiros navais próximos assistiam em silêncio e atordoados, com os olhos tremendo diante do físico monstruoso de Bullet. Bullet sentou-se pesadamente no chão, sua aura assassina e selvagem, contrastando completamente com os outros membros Shichibukai, que estavam sutilmente unidos. Ei, Crocodile, você tem certeza de que esse monstro é um de nós? Sentindo a sede de sangue opressiva que irradiava de Bullet, Moria empurrou Crocodile com o ombro, com tanta força que o braço de Crocodile se desfez em areia. Claro, pensando bem, lutei com ele uma vez. Terminou empatado. Crocodile não queria responder, mas como se estivesse se lembrando de algo, ele murmurou friamente. Enquanto falava, ele acenou com a cabeça em direção a Bullet. Bullet retribuiu o aceno. Não há vencedor? Xixi, sim, certo. Moria zombou, torcendo o lábio. Você é forte, mas comparado àquele monstro que é como um pesadelo ambulante, você ainda está um nível abaixo, não é? Crocodile não respondeu, seu rosto estava impassível. Mas pensando na aura que Bullet tinha acabado de liberar, uma semente de dúvida surgiu em sua mente. Espere um segundo. Como foi que eu acabei desenhando com aquele cara? Será que eu sou realmente tão forte? E não sei. Crocodile olhou para sua mão e para o anzol dourado, momentaneamente perdido em pensamentos. Tudo bem, agora que todos os Shichibukai estão aqui, vamos começar. Naquele momento, Sengoku bateu palmas para chamar a atenção de todos com o rosto radiante. Ele pareceu sentir algo e se virou para olhar na direção do mar, sob escolta de um navio de guerra da marinha. Uma frota de navios mercantes ostentando bandeiras de grandes veículos de notícias se dirigia para Marineford em uma linha ordenada. No navio da frente, Sakazuki estava em um terno vermelho escuro, com as mãos nos bolsos, imóvel como um monólito de granito, sua capa balançando bruscamente atrás dele. Os fuzileiros navais em terra se moveram rapidamente, lutando para limpar o campo de batalha o máximo possível. Você realmente foi longe demais dessa vez. Tsuru caminhou até Sengoku com uma expressão desamparada, encarando seu sorriso mal disfarçado. Hahaha, está aí a Terra Santa da Justiça. Eu não podia deixar aqueles caras fazerem o que quisessem. Sengoku riu com vontade, sua barba praticamente eriçada de orgulho. Ele parou por um momento e depois baixou a voz, como se estivesse se lembrando de algo. Certo, Tsuru, me ajude a editar a parte em que agi antes. Tsuru piscou e depois sorriu. Tudo bem, entendi. Como almirante da marinha, não ficaria bem ser visto atacando o Shichibukai. Sengoku continuava tão cauteloso como sempre. Não, quero dizer, editá-lo e enviá-lo para a mídia. Peça para eles tocarem em loop. O rosto de Tsuru escureceu. Então isso foi pessoal. Ela lançou-lhe um olhar penetrante. Sengoku riu timidamente e não negou. Os olhos de Tsuru brilharam maliciosamente. Nesse caso, os reparos e a reconstrução do porto militar sairão do seu salário. 10 anos devem cobrir tudo. O sorriso no rosto de Sengoku congelou em um instante. E o sorriso alegre de Tsuru retornou imediatamente. Capítulo 659. Demorou menos de 5 minutos. Sob a escolta dos navios de guerra de Sakazuki, navios mercantes com bandeiras das principais agências de notícias atracaram gradualmente na costa. Os repórteres, vestidos com ternos pretos, tinham acabado de desembarcar de seus navios quando foram recebidos pela visão do porto militar oval devastado. Todos ficaram sem palavras. O que aconteceu aqui? Hoje não era para ser a cerimônia de nomeação do Shichibukai? Alguém atacou o quartel-general da Marinha? Metade do porto militar parece ter sido destruído. Repórteres do mundo todo trocaram olhares chocados, cochichando entre si. Alguns já haviam começado a tirar fotos. O que exatamente aconteceu aqui? Sakazuki, usando seu cap militar, caminhou até Darien com uma expressão sombria.
Seu olhar frio percorreu Crocodile e os outros antes de se fixar em Bullet. Ele perguntou friamente: o que aconteceu aqui? Darren deu de ombros impotente. O que mais? Os Shichibukai se conheceram e não se suportavam mais. Então, é claro, brigaram. Sakazuki estreitou os olhos em fendas perigosas. E você simplesmente os deixa correr soltos. Darren gesticulou em direção a Sengoku com um leve sorriso. Eu mesmo acabei de chegar e intervim imediatamente para acabar com a confusão. No final, foi o almirante Sengoku que quase afundou o porto. Sakazuki hesitou, atordoado com a resposta, e então se calou. Mesmo assim, Darren percebeu que ele não estava reagindo bem. Bem-vindos ao quartel-general da Marinha. Em nome de todos os fuzileiros navais, envio nossos cumprimentos a todos. Naquele momento, Sengoku deu um passo à frente e se dirigiu aos repórteres reunidos com um sorriso. A cerimônia de nomeação dos Shichibukai está prestes a começar. Por favor, dirijam-se à sala de conferências principal do almirante da frota. Sala de conferências. Darren sentou-se sob a orientação dos guardas. Ele não tinha certeza se estava imaginando, mas podia jurar que Sengoku estava olhando para ele com algo parecido com uma reprovação silenciosa. Os assentos na sala de conferências militar foram reorganizados em uma estrutura em camadas, como uma sala de aula. Na frente havia uma plataforma temporária equipada com microfones. Em frente a ela havia uma mesa longa e retangular. 6 membros do Shichibukai estavam sentados em uma fileira à mesa enorme, suas aparências e auras muito diferentes, cada um com uma expressão única. Na plateia estavam sentados oficiais de alta patente da Marinha, com o almirante Sengoku à frente. Dezenas de repórteres famosos já haviam preparado seus equipamentos, visivelmente animados enquanto se preparavam para capturar um momento destinado aos livros de história. Mas quem vai conferir os títulos de Shichibukai? Normalmente deveria ser o almirante da frota Kong, certo? Não, ouvi dizer que o almirante da frota Kong foi até Mary Geoise para se reportar. A maior parte das tarefas do quartel-general da Marinha foram transferidas para Sengoku. Então o almirante Sengoku vai cuidar disso? Parece que sim. Enquanto os repórteres murmuravam entre si, Sengoku pigarreou e subiu lentamente no palco. De pé diante do microfone, ele respirou fundo e forçou um sorriso um tanto forçado. Bem, em circunstâncias normais, eu seria o responsável por conduzir essa cerimônia de nomeação. Mas, depois de pensar um pouco, achei que talvez os mais jovens pudessem se relacionar melhor. Então, desta vez, o vice-almirante Rogers Darren, do quartel-general da Marinha, presidirá a cerimônia de nomeação do Shichibukai. No momento em que ele disse isso, o Shichibukai, que parecia meio adormecido até agora, imediatamente se animou. Alguns pareciam animados, outros zombavam, alguns rangiam os dentes e alguns pareciam genuinamente interessados. Darren pescou surpreso, virando-se instintivamente para olhar para o oficial de Estado-Maior Tsuru ao seu lado. A oficial de Estado-Maior Tsuru lançou um olhar desamparado, gesticulando pedindo silêncio antes de baixar a voz. O almirante da frota Kong acabou de ligar. Ele descobriu que o porto militar quase foi destruído por Sengoku e ficou furioso. Ele decidiu deixar você cuidar da cerimônia de nomeação. Darren, ele finalmente entendeu porque o almirante Sengoku estava olhando para ele com tanto ressentimento. Darren, você é incrível. Sobe logo. Kuzan lançou-lhe um olhar animado e ergueu o punho em sinal de incentivo. Balançando a cabeça, Darren ajustou a gravata e se levantou do assento, caminhando ereto em direção à plataforma. Ao pegar o microfone de Sengoku, ele pôde ouvir este rangendo os dentes. Darren, eu fiz de tudo por você. Fiz um sacrifício enorme. Você não acha que deveria demonstrar algum apreço? O canto da boca de Darren se contraiu. Ele só conseguiu forçar um sorriso e dizer: obrigado, almirante Sengoku, pelo seu apoio inabalável. Não tenho como retribuir, então contribuirei com o que puder para a reconstrução do porto militar. Todos os custos serão cobertos por mim pessoalmente. Sengoku finalmente abriu um sorriso satisfeito. Ele deu um tapinha no ombro de Darren, virou-se para a multidão e anunciou alegremente: vamos dar uma calorosa salva de palmas à estrela em ascensão do quartel-general da Marinha, meu braço direito mais confiável, vice-almirante Darren. Com isso ele começou a bater palmas. Palmas, palmas, palmas. Aplausos estrondosos rapidamente encheram a sala. De pé no topo da plataforma, sob as luzes piscantes de inúmeras câmeras, Darren exibia um sorriso calmo e educado. Sou grato ao almirante Sengoku por me dar esta oportunidade. É realmente uma honra. Ao som de sua voz, a sala ficou em silêncio. Permaneceu apenas o clique constante dos teclados e dos obturadores das câmeras. O sistema Shichibukai é uma estratégia histórica lançada pelo governo mundial e aplicada pelo quartel-general da Marinha. Seu objetivo principal é recrutar indivíduos poderosos como forças auxiliares para combater a crescente ameaça dos piratas. De acordo com o sistema, quando alguém é nomeado Shichibukai, sua recompensa é imediatamente revogada. Darren lançou um meio sorriso para os 6 sentados abaixo. Vamos aplaudi-los. De agora em diante, eles são oficialmente os aliados mais leais dos fuzileiros navais e do governo mundial. Aplausos irromperam mais uma vez. Mas as expressões de Crocodile e dos outros ficaram visivelmente rígidas, claramente lembrando de memórias desagradáveis. Agora, vamos anunciar oficialmente os títulos e codinomes dos Shichibukai. Darren sorriu, seu olhar percorrendo uma por uma 6 figuras sentadas. Naquele momento, todos os fuzileiros navais na plateia se levantaram em uníssono, com expressões solenes. Don Quixote do Flamingo, antiga recompensa, 250 milhões de belis. Codinome Shichibukai. Flamingo. Crocodile, antiga recompensa, 281 milhões de belis. Codinome Shichibukai. Rei do Deserto. Moria recompensa, 218 milhões de belis. Codinome Shichibukai. Morcego Geco. Drácula Mihawk recompensa, 369 milhões de belis. Codinome Shichibukai. Olhos de Falcão.
Fisher Tiger, recompensa, 263 milhões de belis. Codinome Shichibukai. Dragão de sangue. Douglas Bullet, antiga recompensa, 2,174 bilhões de belis. Codinome Shichibukai. Herdeiro demônio. Darren se inclinou um pouco para frente, com um sorriso irônico nos lábios enquanto seus olhos se estreitavam, divertidos. Parabéns a todos vocês, nossos estimados Shichibukai. Ele então se virou para a imprensa e fez um gesto de boas-vindas. Agora é hora das perguntas dos nossos amigos da imprensa. Sintam-se à vontade para perguntar o que quiserem. A sala ficou momentaneamente em silêncio. Então, num turbilhão, todos os repórteres levantaram as mãos, ansiosos para serem escolhidos. Darren apontou casualmente para um. Sou repórter do Notícias de Fofoca do Novo Mundo. O homem com bigode estilo guidão olhou para Darren. Seu tom de voz era cortante. Dos 6 Shichibukai oficiais, 4 têm apenas um braço. Que coincidência. Há rumores de que foi você quem os aleijou. Vice-almirante Darren. Isso é verdade? No momento em que ele disse isso, os rostos de Crocodile e dos outros ficaram sombrios. Os outros repórteres se inclinaram para a frente, respirando com dificuldade, enquanto os flashes piscavam loucamente. Dezenas de olhares curiosos e fofoqueiros fixaram-se no alto e impressionante vice-almirante em pé no palco. Os flashes se intensificaram. Darren, parado sob as luzes, lançou um olhar resignado. Foi tudo apenas uma falha de comunicação durante as negociações. Já cheguei a um acordo com o Shichibukai. Mas quanto à sua pergunta? Ele fez uma pausa e disse com voz firme. Sim, eu fiz isso. A sala ficou em silêncio absoluto. Então, de repente, tudo explodiu em alvoroço. Capítulo 660. Os rumores eram realmente verdadeiros. Então não era só um boato, afinal. Isso é brutal. 1, 2, 3, 4. Dos 6 Shichibukai, 4 tiveram os braços cortados pelo vice-almirante Darren. Não é de se admirar que todos pareçam tão miseráveis. Os repórteres começaram a sussurrar entre si, mas suas vozes eram altas o suficiente para que todos na sala ouvissem claramente. Entre a facção sem braços Crocodile, Moria e Bullet tinham rostos como trovões. Apenas o Mihawk mais jovem permaneceu calmo, aparentemente imperturbável. Vice-almirante Darren, na sua opinião, como você classificaria a força desses 6 Shichibukai? Naquele momento, uma repórter ruiva de taier preto levantou a mão. Darren olhou para ela. Ela deu um sorriso profissional e acrescentou. Sou Scarlett, repórter da agência de notícias de campo. Assim que ela fez a pergunta, todos os 6 Shichibukai se endireitaram de suas posturas relaxadas, subitamente alertas com os olhos fixos em Darren. Uma classificação de força, hein? Ao ver seus olhares intensos, Darren riu. Cada um deles possui um conjunto único de habilidades, enganosas, poderosas e difíceis de comparar. Tentar classificá-los apenas pela força não é exatamente simples. O resultado de qualquer batalha depende de mais do que apenas força bruta. O ambiente, o clima, o estado mental e a força de vontade, tudo isso pode influenciar o resultado. Ele acenou com a mão e piscou para Scarlett. A partir de agora, repórteres, por favor, direcionem suas perguntas aos próprios Shichibukai. Afinal, eles são as estrelas hoje, não eu. Scarlett assentiu com um sorriso e então se virou para a longa mesa. Seus olhos finalmente pousaram em Moria. Moria-san, como o atual Shichibukai com a menor recompensa anterior. O que você acha disso? Com isso, todos se viraram para olhar para Gekko Moria, claramente esperando algum drama. Sob aqueles olhos atentos e famintos por fofocas, o rosto pálido e doentio de Moria lentamente ficou vermelho. Isso é apenas um erro de julgamento dos fuzileiros navais. Ele disparou, levantando-se rapidamente quando a sombra atrás dele começou a se contorcer e se contorcer. E além disso, uma recompensa não reflete força. É assim mesmo. 5 vozes falaram em uníssono, cada uma carregada de dúvida. Os outros Shichibukai ergueram os olhos, todos com a mesma expressão fria e zombeteira enquanto encaravam Moria. Seu rosto congelou no meio do discurso. Então a voz de Darren surgiu, levemente divertida. Então, Moria, você está questionando o julgamento dos fuzileiros navais? A expressão de Moria oscilou entre o vermelho e o branco. Ele abriu a boca. Tic, não vou perder meu tempo com vocês. Ele cerrou os dentes e sentou-se novamente. Outro repórter levantou a mão. Mihawk-san, posso lhe fazer uma pergunta? Mihawk se virou para ele e assentiu calmamente. Vá em frente. O repórter soltou um suspiro de alívio e perguntou seriamente. Você é o mais novo entre os Shichibukai, mas sua recompensa está em segundo lugar, com 369 milhões de belis. Com uma força como a sua, por que você escolheu se tornar um Shichibukai? Pelo que sabemos, você não parece particularmente interessado em fama ou autoridade. Para aprimorar sua habilidade com a espada. Os olhos de Mihawk brilharam enquanto ele respondia sem hesitação. Do vice-almirante Darren, testemunhei um estilo de espada revolucionário, algo que poderia definir uma nova era. Na verdade, ele passou os dedos delicadamente pelo braço decepado, e um sorriso ousado apareceu em seu rosto. Apostei este braço no futuro da esgrima. Esgrima revolucionária? Todos os repórteres ficaram paralisados, com os rostos inexpressivos de confusão. Vice-almirante Darren, o mestre espadachim escondido, no momento em que esse pensamento os atingiu, eles entraram em ação, digitando furiosamente em seus teclados, rabiscando em seus cadernos, murmurando, grandes notícias. Grandes notícias. Enquanto isso, Gion, Tokikaki, Yamakaji e os outros oficiais da marinha que realmente sabiam a verdade só conseguiam torcer os cantos da boca. Gotas de suor frio se formando enquanto olhavam fixamente para a frente. Vamos passar para a próxima pergunta. Até Darren pareceu um pouco envergonhado naquele momento e interveio para controlar as coisas. Tenho uma pergunta para Fisher Tiger. Um repórter se virou para o homem-peixe de pele vermelha com uma expressão séria.
Tiger-san, como membro da raça dos homens-peixe, há alguma razão específica para você ter escolhido se juntar ao Shichibukai? Fischer Tiger fez uma pausa para pensar e então falou num tom solene. Espero usar a autoridade do Shichibukai para proteger meus companheiros homens-peixe de ataques ilegais de caçadores furtivos. Na verdade, a Ilha dos Homens-Peixe está se preparando para lançar uma série de esforços de cooperação com o mundo humano. Espero sinceramente que os homens-peixe e os humanos possam um dia construir uma amizade profunda e duradoura. Obrigado pela sua resposta, Tiger-san, disse o repórter com um sorriso. Outra mão se levantou logo depois. Doflamingo-san, tenho uma pergunta para você. De acordo com nossos registros, você é originário do Mar do Norte e travou uma guerra intensa contra o vice-almirante Darren quando ele estava lá como almirante. Então, você ainda guarda algum ressentimento em relação ao vice-almirante Darren? Ressentimento? Doflamingo lançou um olhar de soslaio para Darren e soltou uma risada baixa e fria. Só me segurar para não matá-lo já me custa tudo que tenho. O que você acha? Fufufufu. Uma onda arrepiante de intenção assassina saiu de seu corpo, e o repórter congelou visivelmente, com suor se formando em suas têmporas. Entendi. Ele gaguejou. Darren sorriu. Tudo bem, vamos responder a uma última pergunta. Ele apontou casualmente para um repórter desconhecido. O repórter escolhido ficou radiante de entusiasmo. Obrigado, vice-almirante Darren, pela oportunidade. Para minha pergunta final, gostaria de perguntar a Douglas Bullet. Bullet-san, entre todos os Shichibukai, sua recompensa anterior era a mais alta. Aliás, sua recompensa sozinha supera a soma dos outros 5 membros. O que você acha disso? O forte Bullet sorriu. Não é assim que deveria ser? Minha recompensa é maior porque sou o mais forte. Ao contrário de alguns perdedores que não conseguiram nem ganhar 1 bilhão, pessoas assim não merecem sentar à mesma mesa que eu. O que você acabou de dizer? Gritou Moria com o rosto ficando vermelho de raiva. Os outros também não pareciam muito felizes. Não estou falando especificamente de você. Bullet zombou de Moria, e uma onda sufocante de intenção assassina irradiou dele. Relâmpagos vermelho escuros crepitavam fracamente no ar ao seu redor. Ele olhou para Darren na plataforma e depois se virou para os outros Shichibukai. Seus longos cabelos dourados balançavam descontroladamente enquanto ele sorria como um louco, com os olhos vermelhos brilhando. Quero dizer, cada um de vocês aqui é lixo. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.